Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz, querido. Eu gostaria de compartilhar neste momento algo que me foi dado por meio do meu amigo Espírito Santo, enquanto aqui na cidade de Santo Antônio de Pádua eu estou. E eu quero compartilhar um texto que se encontra na primeira epístola que o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, e ele vai narrar da seguinte forma, dizendo que quando ele era menino, ele pensava como menino, agia como menino, mas logo que ele cresceu, ele deixou de ser menino. Precisamos parar e entender o que Paulo quer ensinar com esta fala. Ele está dizendo que há um tempo para que se possa agir como menino, mas esse tempo ele tem um limite, e esse limite ele chega ao fim. Então ele diz que quando ele era menino, ele agia como um menino, mas quando deixou de ser menino, ele parou com as coisas de menino. Não foi ninguém que obrigou ele a parar, não foi ninguém que induziu ele a parar. Ele tomou a iniciativa e entendeu: agora eu já não sou mais um menino, agora eu já não posso mais agir como um menino. Eu preciso parar com essas meninices, com essas criancices. Eu preciso deixar de lado essas picuinhas, essas mesquinharias, essas coisas bobas que atrapalham e impedem o crescimento, a evolução, a propagação do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, por causa das meninices. Querido, para um pouquinho e pensa comigo. Quantos evangélicos você conhece ou cristãos que o tempo passa, ano após ano, e eles continuam com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos de crianças? E sabe o que me surpreende? Que eu tenho tido a oportunidade de conviver com algumas crianças e que elas têm me surpreendido, porque elas muitas das vezes têm atitudes que muitos adultos não têm, e isso me surpreende. Então Paulo ele vai dizendo que quando ele era criança, quando ele era menino, ele até agia como menino, porque todo menino tem que fazer coisas de menino. Toda criança tem que fazer coisas de crianças. Mas adulto, amadurecido, ele já não pode mais agir como um menino. Ele precisa ter uma postura, ele precisa ter uma atitude, um comportamento sensato, prudente. Paulo nos ensina que somos nós quem devemos deixar as coisas de meninos. Não é as coisas de menino que vai nos deixar, não. Somos nós que devemos deixar essas coisas. Se você não deixar essas coisas de meninos, essas coisas de criança, essas criancices, essas meninices, elas vão te acompanhar para o resto da sua vida. Você vai se tornar um adulto
com atitude de menino. Você vai se tornar um homem com atitude de criança. E isso não pega nada bem. E isso é muito interessante porque isso não difere se você é cristão evangélico ou não. Isso é para todo ser humano. Ele precisa aprender uma coisa: a ser homem. É interessante que a Bíblia, ela vai relatar que Davi, no último momento da sua vida, ele vai falar com seu filho Salomão. A saber, Salomão tinha 36 anos de idade aproximadamente. Ele fala para Salomão, antes de assumir o trono: Salomão, ser tu homem. Ser tu homem. Tenha atitude de homem, não atitude de menino. Querido, nós estamos vivendo um evangelho onde nós estamos cheios de meninos, cheios de meninices, cheios de mimimi. Não é tempo de ficar mais de mimimi, não me toca, isso, aquilo. Acabou esse tempo. Chega de mimimi. É tempo de agir como adulto, como homem, como mulher de Deus, com responsabilidade, sensatez e prudência. Muda. O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz mudança, traz amadurecimento. E quem tem que mudar é você.